Vamos falar do Bahia, né? Diante do baixo rendimento em campo, torcedores do Tricolor pedem banco de reservas para dois titulares. Não bastasse a derrota para o Flamengo por 1-0 no último sábado, o Bahia caiu mais uma casa com a vitória do Santos e já é o 18º colocado no Campeonato Brasileiro. Insatisfeitos com o momento da equipe, os tricolores não cansam de se manifestar pedindo a saída de alguns jogadores do time titular. Entre os atletas, o atacante Everaldo e o zagueiro Vitor Hugo encabeçam a lista negativa dos torcedores. Everaldo, não sei qual é de Everaldo, que nunca faz gol. O cara é um atacante bom, mas não tá mostrando um bom futebol ainda. Vitor Hugo é outro também, não vi nada ainda. Dois jogadores que não casou com o Bahia. E não sei por que a insistência neles dois, na verdade. Colocaria Biel, entendeu? E Vitor Hugo pro Gabriel Xavier, tranquilamente. Gabriel Xavier, melhor. Rapaz, Mingode saiu da Série C, a bola bate nele e entra, lá ele. O Everaldo fica de zagueiro, velho, na parada eu fico bolado. O Vitor Hugo não dá pra ficar saindo de jogo, né? Aquela canhota dele ali, bora aposentar, bora pro banco um pouquinho. Contratado junto ao futebol japonês com a esperança de fazer a torcida esquecer Gilberto, Everaldo, apesar de ter sido artilheiro do Campeonato Baiano, segue sem agradar. No Brasileiro foram apenas 3 gols em 22 jogos. O desempenho ruim fez com que a torcida cobrasse a contratação de um camisa 9 na última janela de transferências, o que não aconteceu. Já Vitor Hugo, que chegou com pompa de xerifão, acumula jogos bem abaixo da média e nem de longe lembra aquele do Palmeiras. Contra o Flamengo no lance que originou a expulsão de Canu, deu uma pichotada deixando Gerson em condições de invadir, até ser derrubado. Na penúltima partida diante do Santos, também vacilou na marcação de Marcos Leonardo, no gol de empate do time paulista. Contra o Goiás no próximo sábado, fica a dúvida se Rogério Ceni vai ou não dar sequência aos dois atletas no time de cima. Bom, tem torcedor, viu, Cássio, querendo até aposentar o Vitor Hugo. Aí já não cabe a gente, mas vou dizer um negócio pra você. Sair do time titular é urgente, urgente. Porque a gente falou do jogo contra o Flamengo agora, falou do jogo contra o Santos, mas eu vou lembrar mais, Fábio Gomes. Jogo do Botafogo, o único jogo que o Botafogo ganhou dos últimos 8, contra o Bahia. Quem foi que saiu jogando errado e deu o primeiro gol? Vitor Hugo. Jogo contra o Atlético Mineiro, que vai tomar 1-0 do Mineirão. Quem foi que falhou? Vitor Hugo. Jogo contra o Goiás aqui em Salvador, confronto direto. Quem foi que abriu a barreira? Vitor Hugo. Ô, Fábio Gomes, é direto isso. É recorrente. E eu vou dizer um negócio pra você, eu não tô aqui criticando a contratação, agora eu critico o Rogério Ceni, como criticava o Renato Paiva. O Vitor Hugo, infelizmente, não mostra forma técnica e física para ser titular do Bahia na Série A. Infelizmente, que quando chegou eu acreditei que seria titular, que deveria ser titular, mas ele não tá mostrando futebol para isso há muito tempo. No caso do Everaldo, aí eu vou aumentar a crítica pro Rogério Ceni e pro Grupo City, pra diretoria, pro Cadu Santoro, porque a questão do Everaldo já tá sensível desde que a temporada começou. O primeiro turno já tinha mostrado que o Bahia não tinha poder de fogo no homem de referência. E o que é que o Grupo City fez? Não contratou, achou que o jogador número 9 era caro, e o que a gente tem agora é um Everaldo que tem, por exemplo, o mesmo número de gols que um zagueiro do Goiás, que tá na zona de rebaixamento. Tem 3 gols, tanto quanto o Everaldo. Antes da gente falar do Vitória, eu quero a tabela da Série A, porque ontem Goiás e Botafogo empataram em 1-1, né? E com isso, Goiás saiu da zona de rebaixamento, né, Cássio? Empurrou o Vasco de volta e abriu mais um ponto de distância, são 2 agora do Bahia, né? Pois é, né? O Bahia não conseguiu esse pontinho lá contra o Botafogo. O Goiás conseguiu. O Lucas Halter é esse zagueiro que fez o gol do Goiás. Que tem o mesmo número de gols de Everaldo. Mesmo número de gols de Everaldo. E o Botafogo perdendo fôlego, né? Dos últimos 8 jogos, o Botafogo ganhou apenas o Bahia, no Engenhão, Milton Santos, né? E somou o primeiro ponto nos últimos 12 que disputou. Então a situação do Botafogo também é bem incômoda, mas a gente contava com o líder do campeonato para deixar o Goiás dentro da zona de rebaixamento e mais próximo do Bahia. Próximo adversário do Bahia é o Goiás, que vai chegar motivado.